Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Aqui é o pastor Felipe Gibara, pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio, bairro aqui do Rio de Janeiro. Como fazemos todas as terças-feiras, nós estamos aqui aproveitando essa oportunidade, em Cristo Jesus o Senhor, para trazer uma palavra de vida, uma palavra de reflexão, uma palavra de encorajamento e para a nossa vida espiritual. Porque a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto podemos achá-lo. A Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração. E quando assim o fizermos, vamos com certeza encontrá-lo. Então, estamos aqui, debaixo do temor do Senhor, na reverência, na bênção de Deus, para compartilhar com os amados irmãos e irmãs aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Estamos aqui no Instagram, também no YouTube, Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio. Então, se você puder se inscrever no canal, lá no YouTube, dar o seu like, dar a sua conformidade, considerando aquilo que Deus colocar e falar no seu coração, e poderá, inclusive, também fazer com que essa mensagem possa ser levada para outras pessoas que você conhece, o rol do seu conhecimento. Então é uma oportunidade de você também multiplicar a palavra do Senhor, sendo assim um evangelista, evangelizando com a palavra do Senhor. Amém? Então, nós estamos muito alegres porque domingo agora foi a ceia do Senhor, e também o dia do pastor, Então, a igreja estava muito bonita, muito linda, Agradecemos a Deus por todas as comemorações e damos tudo honras e glórias ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Amém? Então, hoje nós estamos trazendo uma palavra para os irmãos que está em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24. Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Amém? Então, está no a partir do versículo 24 do capítulo 16 do livro de Mateus. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Outras traduções diz negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois aquela que quiser salvar a sua vida, perder-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achar-la. O que aproveita o homem, o que aproveita a mulher, ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem, o que dará a mulher em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Está aqui Mateus, capítulo 16, lemos do versículo 24 ao 27. Amém? Então,
A nossa palavra, né, longe de querermos aqui entrar em controvérsia, entrar em batalhas teológicas, apenas queremos trazer uma palavra esclarecedora, mas uma palavra que contemple, né, toda a verdade, a palavra de Deus. Então, na semana passada, quem teve a oportunidade, né, está lá gravado, nós trouxemos uma palavra sobre santificação, falando a respeito de santificação. Ou seja, um tema extremamente importante, um tema fundamental para os alicerces da vida cristã, porque a própria Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor, né? Então, não tem como, né, esse assunto não ser abordado, não ser colocado para que todos nós possamos pensar e repensar a nossa vida cristã, né? Então hoje, Deus está colocando no nosso coração também um assunto que é de extrema importância para a nossa vida, que trata a respeito de renúncia, negar-se. Então a Bíblia está dizendo: quem quer vir após mim, negue-se. Quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer que o Evangelho, ele tem um preço. Ele tem um preço. Ele tem um preço. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Ele pagou com a sua própria vida, né? Com a sua própria vida, para resgatar aquilo que se havia perdido. E nesse perdido estava eu. Eu estava lá entre os perdidos. Então Jesus morreu por todos, mas eu dou graças a Deus, glorifico ao Senhor, porque eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, assim como você, né? Assim como você. Então nós somos salvos por Cristo e em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Agora, depois que nós aceitamos a Jesus, né, nós temos que pagar um preço. Há um preço. Há um preço. E que preço é esse? O preço é o preço da renúncia. É o preço da renúncia. É o preço que, a partir daquele momento que nós aceitamos a Jesus, a nossa vida agora, ela tem que ser vivida da forma como Deus assim determinou, como Deus assim deixou claro para mim e para você, pela sua palavra, para que a nossa conduta, né, para que a nossa vida diária, ela pudesse espelhar, né, a glória de Cristo, espelhar a presença de Deus na nossa vida, né? Como diz a palavra, aquele que é de Cristo, aquele que tem Cristo, deve andar também como ele andou. Então, nós temos um grande compromisso por aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e estarmos dispostos a pagar esse preço, né? Então tem um preço, por nós termos aceitado ao Senhor Jesus. O Evangelho, né? Quando eu costumo
falar a respeito do evangelho completo, é porque o evangelho, ele tem uma parte que é o bônus, aquilo que nós recebemos, né? Aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, né? Aquilo que são as bênçãos de Deus. Mas o evangelho também tem a segunda parte. A segunda parte é o ônus, ou seja, é o preço pelo fato de termos aceitado ao Senhor Jesus na nossa vida. Então, nós temos a primeira parte, que é o bônus, mas nós temos a segunda parte também, que é o ônus, aquilo que nós temos que dar. Então, a gente recebe e dá, né? Então, quando Jesus estava dando, né, a parte boa do evangelho, a parte maravilhosa, né, ele era cercado pelas multidões. Então Jesus dava comida, água, roupa, curas, milagres tremendos, fantásticos, como nunca aconteceu na face da terra, né? Olha, multidões estavam atrás dele. Mas depois Jesus foi para a segunda parte, né? Que também, a segunda parte é ruim? Não, a segunda parte também é boa, porque toda a palavra de Deus é boa, todo o evangelho é bom. Mas a segunda parte, né, ela nos afeta diretamente, né, naquilo que são as lutas, as dificuldades, as provas, que naturalmente vêm sobre a vida daqueles que são de Jesus. Porque ganhamos novos inimigos. E esses novos inimigos sempre foram nossos inimigos, só que se comportavam como amigos. Nós não conhecíamos eles como nossos inimigos. Ou seja, quando nós não éramos de Jesus, eles sempre estiveram conosco, facilitando tudo, para que a gente nunca se aproximasse de Deus, para que a gente nunca se aproximasse de Jesus. Então, eles sempre foram nossos inimigos, mas eles estavam sempre encobertos. Mas quando nós aceitamos a Jesus, eles tiraram a máscara e agora são declaradamente nossos inimigos mortais. Né? Então, quando Jesus foi passar para a segunda parte do Evangelho, né, dizendo que por amor do Evangelho nós teríamos que pagar um preço, muitas das vezes nós seríamos incompreendidos, muitas das vezes nós passaríamos por situações, né, contrárias, e muitos daqueles que estavam ali, foram saindo de fininho. E sabe o que eles disseram? Duro, tremendo, difícil é esse discurso. Quem poderá ouvir? E eles foram saindo. Aquelas multidões que seguiam a Jesus foram praticamente todos embora. E Jesus olha para um lado, olha para o outro, e vê que como se diz, né? Uma meia dúzia de 3 ou 4 ficou com ele. E ele perguntou: quereis vós também retirar-vos? Então, Pedro se adianta, né? E com aquela célebre palavra, ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos visto e crido que tu és o Filho de Deus. Muitos, né, têm dificuldade para entender essa outra parte
também importante do Evangelho, né? Importante do Evangelho. Não apenas a parte que lhe é apresentada naturalmente. Jesus vai curar, Jesus vai libertar, Jesus vai resolver, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo. Então a pessoa, né, que se achega para Jesus fica pensando que a vida cristã, né, é um mar de rosas. Vai dar tudo certo, nada vai dar errado, não vai ter mais problema no trabalho, não vai ter mais problema na igreja, não vai ter mais problema na família, não vai ter mais problema nenhum, porque Jesus vai resolver tudo. Tudo. Então, a pessoa vive um evangelho irreal, um evangelho pela metade. Né? Mas o Senhor aqui está dizendo, quem quer vir após mim, né? Negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Ou seja, o que é cruz? Né? Cruz é alguma coisa que não é agradável. Cruz é alguma coisa que nós não gostaríamos de carregar. Cruz é algo que está na nossa vida e que muitas das vezes, independente ou não da nossa vontade, nós temos que viver, nós temos que carregar, nós temos que conviver, porque faz parte da estrutura, né? Da estrutura da nossa família, como estamos vivendo nesse mundo. Então, né? não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem pagar o preço. Né? Por conta disso, muitos acabam esfriando, muitos acabam desistindo da caminhada, muitos acabam se retirando, né? E voltando para a sua vida antiga, são facilmente aprisionados, né, pelas questões anteriores que assim dominavam a sua vida, né? São os vícios, são as suas naturezas humanas, né? Os gostos, as alternativas que são criadas, né, para o prazer, né, da vida humana. E aí então, né, se retiram, porque acabou a multiplicação dos pães, porque acabou a multiplicação dos peixinhos, porque, entende? E aí a pessoa, né, ela não está preparada adequadamente para enfrentar as situações contrárias que são consequência natural de termos aceitado a Jesus Cristo como Senhor, né? Como Senhor e Salvador da nossa vida. Então muitos acabam batendo em retirada, muitos acabam voltando para a vida antiga, né? E dizem, é muito difícil ser crente, é muito difícil estar na igreja, é muito difícil isso, muito difícil aquilo. E vão esfriando, vão extinguindo, né, a presença do Espírito Santo. Né? A palavra, então, não entra mais porque os ouvidos estão tapados, os olhos estão fechados, para que não possa ouvir, para que não possam ver, né, as coisas que Deus continua falando e fazendo no meio, na vida do seu povo. Né? São as fraquezas humanas. Né? As fraquezas humanas. Porque o coração do ser humano, como a Bíblia diz, né, ele continua produzindo bons e maus pensamentos. O profeta Jeremias diz que o coração do ser humano, ele é extremamente
corrupto, corrupto. Quem o entenderá? Né? Então, a produção do coração, ela constantemente, ela produz o bem e produz o mal. Mas quando nós estamos firmados em Cristo, né, essa má produção de pensamentos e sentimentos na nossa alma, elas são facilmente controladas. Elas são controladas pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, a gente sente, a gente pensa, mas não aflora, não aborta, não coloca para fora. Por quê? Porque nós temos a autoridade do nome de Jesus sobre a nossa vida, né? E aquele que está em nós é maior. Então, nos dá todas as condições de podermos, né, diante de qualquer situação, possamos controlar e possamos, vamos dizer assim, é um termo forte, né? É um termo forte, mas temos todas as condições de matar antes de nascer, né? Matar o mal, eliminar o mal antes de aflorar, antes de ser colocado para fora. Então, nós não nos prejudicamos e também não prejudicamos ninguém que está ao nosso lado. Porque a Bíblia diz que nós temos que fazer sempre o bem. E mesmo que alguém nos faça o mal, nós não podemos pagar o mal com o mal, né? Outro dia eu estava vendo um pai, né, matou uma pessoa que estava agredindo a sua filha, né? Ele foi lá com uma arma e matou a pessoa, né? E aí muitos servos de Deus se manifestaram dizendo, é isso mesmo, parabéns, né, tal. Não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. E principalmente nós, servos de Deus, não devemos emitir nenhuma opinião a respeito de alguém que fez alguma coisa, seja legítima a defesa ou não, mas tirou a vida de alguém, né? Possamos nos posicionar favoravelmente. Mas cada um com a sua consciência, né? Mas a fraqueza humana ela é algo que pode ser medido, né? A fraqueza humana é algo que pode ser controlado, pode ser contornado. Por quê? Porque nós temos, quando aceitamos a Jesus, né, nós passamos a ter inimigos que antes, sempre, como nós já dissemos anteriormente, sempre foram nossos inimigos, agora são declarados. Então, por exemplo, a Bíblia diz lá Paulo escrevendo aos Efésios, né, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades, contra o império da maldade, é contra o diabo e seus anjos, que se transformaram em demônio, contra o diabo e os demônios. Eles trabalham diuturnamente, eles não dormem. A gente pelo menos passa um terço da nossa vida dormindo. Eles não dormem, eles são espíritos malignos. Eles não têm necessidade de dormir. Então eles trabalham 24 horas por dia contra a minha vida, contra a sua vida. Se você é de Jesus, se você tem Jesus, eles sabem que você é de Jesus. Eles sabem porque eles reconhecem em vocês a luz de Cristo. Eles reconhecem em você a marca do sangue de Cristo, quando você aceitou a Jesus. Entende? Então, eles são designados para trabalhar contra a sua vida. Fazer de tudo para que você venha a negar a Jesus, a sair da presença de Jesus, se afastar do Senhor, né? Porque essa será a nossa grande derrota
e a vitória do inimigo das nossas almas. Das nossas almas. Né? Mais uma vez, não quero tratar aqui de nenhum tratado, de nenhuma disputa teológica, nem nada, se perde ou não perde a salvação, não quero tratar desse assunto, mas só queria lembrar para você o seguinte: se o diabo, ele soubesse que ele não teria nenhuma chance comigo, ele ia perder tempo comigo? Hein? Ele ia perder tempo comigo? Ora, se ele continua tentando fazer de tudo para me derrubar, fazendo de tudo para me atrapalhar, fazendo de tudo para que eu não siga em frente, fazendo de tudo para que eu não receba a coroa da vitória, é porque tem alguma coisa aí nesse negócio. Então são duas coisas que tem aí. Primeiro é a salvação. Né? A salvação. Que de repente ele pode fazer com que eu e você percamos. Ele não pode tirar a minha salvação, mas ele pode fazer com que eu perca. Segundo, você é a pessoa mais importante que existe no mundo. Sabe por quê? Porque Deus deixou para mim e deixou para você a incumbência de pregar a palavra, de levar a palavra dele. Os anjos quiseram fazer isso. Deus disse não. Os seres humanos é que vão pregar a palavra. Então nós temos esse privilégio, mas em compensação, nós temos essa luta. Porque nós somos de Jesus e somos os únicos na terra que podemos falar de Jesus para as outras pessoas que não têm. Então o que o diabo vai fazer? O diabo vai tentar de tudo para aqueles que já têm Jesus, que eles não falem mais de Jesus para ninguém. Tá dando para entender isso? Tá dando para entender? Então, o inimigo vai fazer de tudo, né? Para que eu e você não exerçamos, né, esse poder, essa autoridade em Cristo Jesus para a pregação do Evangelho, né? A pregação do Evangelho. Então, nós não podemos viver, né, sem pensar nesses inimigos que trabalham contra a nossa vida, né? Nós não podemos achar, né, que esse problema assim, esse problema ali, tal, são coisas, muitas das vezes não são comuns. Muitas das vezes é um trabalho terrível, tremendo, que o inimigo das nossas almas está fazendo contra a minha vida, contra a sua vida. Então nós temos que estar, o quê? Alertas. Nós temos que estar prontos, né? Prontos para guerrear, para batalhar. Por isso que o Senhor disse aqui, né? Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Por que ele está dizendo isso? Quem quiser salvar a sua vida, ou seja, quem quiser viver do mesmo jeito que vivia, não tem como. Não tem como. Não tem como eu ser de Jesus e continuar levando a mesma vida. Né? Se a gente olhar ao nosso redor, vai ver que muitas pessoas aceitaram a Jesus, mas não entenderam o Evangelho. Não entenderam o Evangelho. Aceitaram a Jesus, mas não aceitaram a Bíblia. Aceitaram a Jesus, mas não querem entender a palavra.
aceitar a Jesus, mas só entendem aquilo que lhe é do seu interesse da palavra. Mas a palavra, ela não está em João somente. A palavra está do Gênesis ao Apocalipse. Então, a palavra de Deus, ela é toda a palavra do Senhor. Então, aquele que quiser ganhar a sua vida, ou seja, aquele que quiser continuar vivendo do mesmo jeito que vivia antes, vai acabar perdendo. Vai perder a sua vida. Vai perder. Por quê? Porque não tem como ser de Jesus, né? E continuar com a vida antiga, vivendo do mesmo modo, sendo dominado por aquilo que eu fazia antes. Não posso. Eu tenho que ser uma nova criatura. Eu tenho que ter a regeneração. Entende? Eu tenho que ser regenerado por Cristo. E esse processo, ele tem a sua continuidade. Então, eu tenho que viver esperto, alerta, né? Sabendo que o diabo, como a Bíblia diz, né? O nosso inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele tem conseguido? Tem conseguido. Infelizmente, tem conseguido. Ele tem conseguido. Por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E aí Deus os livra. Então, se uma pessoa está vivendo a sua própria vida, o que acontece? Ela não está debaixo do temor do Senhor. Se ela não está debaixo do temor do Senhor, o que vai acontecer? Os anjos de Deus se afastam, não ficam ao redor. Está entendendo isso? Então, Deus dará ordem aos seus anjos, né, para estar ao redor daqueles que o temem e os livra daquele que os teme. Então, se uma pessoa está vivendo a sua própria vida no Evangelho, então ela vai acabar perdendo essa vida. Por quê? Porque os anjos não recebem mais ordens de Deus para ficar ao redor, e o diabo que estava ao derredor vem e se aproxima. Porque o caminho fica aberto. O caminho fica completamente aberto para o diabo se aproximar. E aí, quando o diabo se aproxima, né, ele começa a colocar as suas armas de fora. Começa a criar uma ou várias situações que vão levar, né, os irmãos, as irmãs, as pessoas envolvidas a quererem de alguma forma sair da igreja, abandonar o Evangelho e tal, e pronto, acabar. E nós, infelizmente, somos obrigados a reconhecer que ele tem, de uma certa forma, conseguido, com muita gente, né, o seu intuito. Ele tem conseguido, né? Que muitos acabaram se afastando do Evangelho. Mas quando nós abrimos lá a Bíblia lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 10, a Bíblia diz que as nossas armas, não é assim? As nossas armas do nosso trabalho, né, da nossa milícia, quer dizer, do nosso trabalho, elas são poderosas em Deus. Em Deus. Não são nossas armas
carnais, pessoais. Elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para quebrar as fortalezas, ou seja, para quebrar os inimigos. Então, primeiro, né? Primeiro, eu tenho que reconhecer que nós estamos numa luta muito grande por termos aceitado a Jesus Cristo como Senhor, né? E Deus está nos chamando para renunciar a nossa vida. Porque se não renunciarmos à nossa vida, nós não teremos chance nenhuma contra o inimigo. Porque o inimigo trabalha com a nossa carne. E quando eu perco a minha vida, eu estou tirando a carne, eu estou diminuindo a carne e aumentando o espírito. É matemático. É matemático. Então, enquanto eu estou fazendo as obras da carne, eu estou nas mãos do inimigo. Enquanto eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou na mão de Deus. E Deus, pela sua infinita graça, amor e misericórdia, está trabalhando na minha vida e está me fortalecendo para continuar pagando o preço e não sair da presença de Deus. Não sair da presença de Deus. Por motivo algum. Estar sempre na presença do Senhor é a garantia de que a nossa salvação está preservada na nossa vida. Amém? Então, as nossas armas, né? As armas do nosso trabalho, do nosso dia a dia, da nossa vida, elas não são carnais, mas elas são poderosas, né? Para quebrar as fortalezas. Por quê? Porque elas são poderosas em Deus, em Cristo. Amém? Então nós temos a palavra, né? Nós temos a palavra de Deus. Nós precisamos nos fortalecer na palavra. Amém? Amém? Coloca um propósito na sua vida. Coloca um propósito na sua vida. Que você vai ler a palavra. Você vai ler a palavra. Amém? Para você poder ler, para poder você ouvir, para você aumentar a sua fé, para você colocar em prática a palavra do Senhor. Né? Nós temos o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos fortalece. Porque as nossas fraquezas humanas são as armas que o inimigo tem contra a nossa vida. Mas quando nós nos arrependemos, pedimos perdão e o sangue de Jesus nos purifica, então nós voltamos a nos fortalecer no Senhor. E podemos usar essa arma poderosa. Amém? Então, nós temos que ter a renúncia da nossa vida, tomar a nossa cruz, né? E clamar pelo poder e autoridade do nome do Senhor. Entende? Então, quando aqueles filhos de Seva foram lutar contra aquele demônio caiu para cima deles. Ah, eu vou expulsar você em nome de Paulo, a quem Jesus prega, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e o demônio foi lá e arrebentou eles, ia matar eles. 7 homens, ia matar. Por quê? Porque eles conheciam, né, o poder do nome de Jesus. Mas o poder do nome de Jesus só trabalha na vida daquela que renuncia a sua própria vida. Aquela que está vivendo o esplendor do Evangelho, a bênção de Deus, entendeu? A alegria, a purificação, está na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus na sua vida. Aí o sangue de Jesus tem poder. Fora disso não tem poder. Não tem poder na vida da boca, minha, sua, de quem quer que seja, que não esteja absolutamente na presença do Senhor. Entende? Então, nós temos a oração, nós temos o jejum. Né? São armas poderosas, que não são carnais, que nós utilizamos para conseguir pagar esse preço, pagar o preço. Amém? Pagar o preço da salvação, pagar o preço da vida com Cristo, da vida com Cristo. Então, e por último, né, porque estou vendo aqui
Talvez nas próximas vezes nós vamos dividir assim em 2 vezes para que o vídeo a live só tenha 20 minutos, né? Porque de repente tem muita gente que olha e nem quer ver mais, né? Tanto tempo, né? Mas me perdoe. Por último, eu quero deixar uma coisa fundamental que nós estamos deixando passar, e é algo muito sério. É algo muito sério, é muito grave. É uma das maiores armas que nós temos contra o inimigo das nossas almas para continuar pagando o preço. É fundamental, tá? Que é a comunhão. É a comunhão dos santos na casa do Senhor. Entendeu? Comunhão. Então, pense nisso. A comunhão é uma das maiores armas que nós temos contra o inimigo das nossas almas e para o suportamento da nossa renúncia, do preço que nós temos que pagar por termos aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É a comunhão, entende? Hoje existe uma série de movimentos por aí, desigrejação, igreja online, metaverso de igreja agora, que coloca o negócio do óculos. Isso não existe, isso não é de Deus, não. Eu não vou dizer nem para vocês de onde é, mas isso não é de Deus, não. Vocês tiram as conclusões que vocês quiserem. Isso não é de Deus, não. Isso é de Deus, não. É na comunhão que Deus ordena a bênção. Vou trazer uma mensagem sobre isso. O sangue de Jesus não purifica você que está na sua casa, não. Entendeu? O sangue de Jesus só purifica você se você estiver ligado no corpo de Cristo. Desligado você está morto. Desligado você está morta. Agora, se você não está podendo ir à igreja por algum motivo, isso é outra coisa. Deus não é injusto. Deus sabe as reais razões. Agora, se você pode estar na igreja e você não está, então você não está ligado no corpo. E aquilo que não está ligado no corpo, o que acontece? A própria Bíblia diz, você está morto, eu estou morto. Eu estou morto. E se eu estou morto, o sangue de Jesus não tem efeito nenhum sobre a minha vida. Então, uma das maiores armas, né, que não são carnais, mas que é poderosa em Cristo para quebrar as fortalezas, é a comunhão. É a comunhão. É estar na igreja, é estar na casa do Senhor, né? Entende? É a certeza da sua salvação, de você estar ligado no corpo. Porque quem não está ligado na igreja, eu sou crente, mas não estou em igreja nenhuma. Então, no céu tu não vai entrar. No céu tu não vai entrar. Porque se você tem Jesus no seu coração, você automaticamente, o seu maior prazer é estar em comunhão. Se você não está em comunhão por algum motivo, tem alguma razão. Você está doente, né? Por exemplo, tem pessoas lá na igreja que eu falo, não vai para a igreja não, você já está muito velhinha, pode deixar que a gente venha aqui, né? Nós temos um pastor lá na igreja maravilhoso, que está sempre indo lá na casa delas, conversando, levando a palavra, levando a ceia. Não pode ir. Agora, você pode, você não vai? Então, você está fora da comunhão. E se você estiver fora da comunhão, você não recebe a seiva. Você não recebe, entende? A ligadura. Você está fora do corpo. Você é membro do corpo, mas que está fora do corpo. E todo o ramo que está fora do corpo, o que a Bíblia diz? Acaba morrendo, perdendo vida, né? Então, a comunhão é fundamental, né? Para que a gente se fortaleça na presença de Deus, entende? Estamos ali todos juntos,
Estamos ali cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade, mas estamos ali ligados ao corpo, e quando o corpo está ligado, todas as juntas, tal, o cabeça vem. O cabeça vem, né? E que é Cristo Jesus, e se manifesta poderosamente. Amém? Nós vamos ficando por aqui, tá bom? Se tivermos a oportunidade, semana que vem, nós vamos tratar especificamente desse caso, tá bom? Da comunhão. Amém? Então, que Deus abençoe você, né? Que te dê uma noite de paz, que Deus coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar, que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar, que Deus feche a boca do leão, mas do leão mau, o leão mau, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Então, não fique zangado comigo, né? Mas Deus me deu ordens para que eu pudesse trazer a primeira parte e a segunda parte da sua palavra, tá bom? Então, para nossa bênção, para sermos abençoados. Estou pregando para você, estou pregando para mim também, tá certo? Para que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. Que Deus nos abençoe, então, em nome de Jesus. Amém? Então, eu estou aqui com o meu azeite da unção, né? Vou colocar aqui, ungindo a minha testa, como se estivesse ungindo um ato de fé, né? A testa de todos vocês. Então, feche seus olhos, coloque assim a sua mão, né? E vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E estamos aqui, Senhor, na tua presença, para te pedir, Senhor, pela salvação, pela cura, pela libertação, para que tu faças, Senhor, a tua boa, grande, profunda e maravilhosa obra na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Ah, Pai, que o teu Espírito Santo possa tocar em cada coração, cada vida, Senhor. Ó Deus, e nos levantar para continuar caminhando, carregando a nossa cruz e sabendo que qualquer preço, Senhor, que tenhamos que pagar, ainda é muito pouco por conta da tão grande salvação, da tão grande, maravilhosa salvação que tu compraste para cada um de nós que te aceitamos, Senhor, na cruz do Calvário. Senhor, fica conosco, abençoa poderosamente o teu povo, Senhor, abrindo as portas das oportunidades. Opera um grande milagre nesta noite, Pai, para que eles vejam a tua glória, para que eles vejam o teu poder, para que eles vejam, Senhor, que vale a pena, vale muito, muito, muito a pena servir ao Senhor. Amém? Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, né? Mais uma vez, que você possa, se assim você sentir no coração, né? Multiplicar essa palavra, levar para aqueles que fazem parte, né? Da sua vida, da sua família, dos seus amigos, para que também o Senhor possa ser glorificado. Amém? Que em tudo, somente Ele, somente o Senhor e seja sempre glorificado na nossa vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Então, Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor, e até terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Amém.